Sabe aquela sensação de falar com um chatbot e ele simplesmente não te entende? É frustrante, né? Pois é, aquela época de ter que usar comandos super exatos, respostas robóticas, isso está ficando para trás. Hoje, a gente vê assistentes virtuais que de fato conversam, que parecem entender o que a gente quer dizer e, o mais importante, resolvem nossos problemas. Mas qual é a mágica por trás disso? Como é que eles saíram de meros repetidores de palavras para se tornarem, digamos, parceiros de diálogo inteligentes? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. A diferença é da água para o vinho, né? Dá uma olhada. Do lado esquerdo, a frustração clássica. Qualquer coisinha diferente na frase e pronto, o sistema já não entendia mais nada. Agora olha o lado direito. É a inteligência da tecnologia de hoje. O chatbot não está mais focado nas palavras exatas. Ele está focado na intenção por trás delas. Ele entende o que a pessoa quer fazer e entrega o resultado. Essa mudança de chave foi uma baita revolução. E ela tem nome: Compreensão de Linguagem Natural, ou NLU, para facilitar. Então, para a gente entender bem essa tecnologia, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, uma olhadinha no passado, da palavra-chave à conversa. Depois, a gente mergulha de cabeça para decodificar a intenção. Na sequência, vamos ver como a conversa ganha vida de verdade e, por fim, o impacto disso tudo e uma espiada no futuro. Bora lá então, começando nossa jornada. Para a gente valorizar o quão sofisticados são os sistemas de hoje, é super importante olhar para trás e entender de onde tudo isso veio. E olha, a jornada é longa, hein? E fascinante. Tudo começa lá em 1966 com a Elisa. Ela era bem simples, basicamente caçava a palavra-chave e devolvia uma pergunta reformulada. Era mais uma ilusão de conversa, sabe? Aí, pulando para os anos 90, os sistemas eram tipo um roteiro de teatro. Se a pessoa falasse a frase exatinha, a cena continuava. Mas se saísse 1 milímetro do script, pronto, a cortina fechava na cara. Hoje não. Hoje a gente finalmente chegou na era da NLU, onde o lance não é mais seguir o roteiro, mas sim entender a história toda. E a frustração era real, viu? Esses sistemas eram como conversar com uma parede de tijolos, super rígidos, presos num roteiro fixo, sem nenhuma flexibilidade. E a nossa linguagem, né? Cheia de gírias, sinônimos, até erro de digitação, para eles era um obstáculo impossível de superar. Qualquer desvio do que eles esperavam era um beco sem saída. Ficou bem claro que a gente precisava de algo totalmente diferente. E é exatamente esse algo mais inteligente que a gente vai explorar agora. Bem-vindos ao coração da tecnologia, a tal da compreensão de linguagem natural, a NLU. É aqui que a mágica acontece e a inteligência da conversa realmente ganha vida. Olha, o ponto-chave aqui é a diferença brutal entre escutar e entender. NLU não é sobre reconhecer palavras soltas, é sobre interpretar o significado por trás delas. Pensa assim, quando alguém fala, perdi meu cartão, e agora? Um sistema com NLU não vai só pescar as palavras perdi e cartão, não. Ele vai deduzir que a intenção, o objetivo da pessoa é uma ação, quero bloquear meu cartão. Mas como é que a máquina chega nessa conclusão? Bom, o processo é quase como o de um detetive. Primeiro vem a tokenização. Ela quebra a frase em pedacinhos, as palavras. Depois, a análise. Ela olha a gramática, entende como esses pedaços se encaixam. Aí vem o passo crucial, o reconhecimento de intenção. É aqui que o detetive descobre o crime, ou seja, o objetivo principal do usuário. E por último, a extração de entidades. Aqui ele encontra as pistas, os detalhes importantes, tipo o cartão de crédito. E olha, se a gente tivesse que escolher o passo mais importante de todos, seria esse aqui. O reconhecimento de intenção é sem dúvida o cérebro de toda a operação. É nesse momento que o sistema entende não o que foi dito, mas por que foi dito. Ele é treinado com milhares e milhares de exemplos para conseguir classificar um pedido em uma ação bem específica, como bloquear cartão ou consultar saldo. Agora, o mais legal de ver isso na prática é que, bom, dá uma olhada. São 3 frases totalmente diferentes, com palavras diferentes, mas o objetivo é exatamente o mesmo. Um sistema antigo provavelmente ia falhar em 2 delas, fácil. Já um sistema com NLU entende que todas essas frases levam para a mesma ação, consultar saldo. Isso sim é flexibilidade. Isso é inteligência de verdade. Beleza? Então o sistema já sabe o porquê, mas agora ele precisa dos detalhes. E é aí que entra a extração de entidades, catando as pecinhas do quebra-cabeça. Por exemplo, se a intenção é bloquear cartão, uma entidade importante é o tipo cartão. É de crédito ou de débito. Se a intenção for agendar reunião, as entidades são a data, a hora, com quem.
São esses detalhes que fazem a ação acontecer de fato. Ok, a gente já entendeu como uma única frase é decifrada. Agora, vamos para o próximo nível. Porque, vamos combinar, uma conversa de verdade é muito mais do que uma pergunta e uma resposta. Ela tem fluxo, tem memória, tem contexto. E a resposta para essa pergunta é um gigantesco não. De jeito nenhum. Uma conversa de verdade precisa ter memória. Um bom chatbot não pode sofrer de amnésia a cada nova frase. Ele tem que se lembrar do que já foi dito para a coisa toda fluir de um jeito natural. Isso é o que a gente chama de manter o contexto da conversa. O chatbot vai guardando as informações importantes, quase como se estivesse anotando num caderninho. Nesse exemplo, ele anotou a intenção, reservar voo, e ele sabe que está faltando uma peça-chave, o destino. E é aqui que a mágica acontece. Quando a resposta vem para Nova York, o sistema não fica perdido. Ele vai lá, consulta as anotações dele, o tal do contexto da conversa, e entende na hora que Nova York é a entidade destino que faltava para completar a intenção reservar voo. É essa memória que transforma uma simples troca de mensagens num diálogo de verdade. Só que, entender e lembrar não é o fim da história. Um chatbot útil de verdade precisa fazer alguma coisa. E para isso, ele precisa se conectar com outros sistemas, usando o que a gente chama de APIs. É por aí que ele vai lá e consulta um saldo num banco de dados, bloqueia um cartão no sistema financeiro ou agenda uma reunião no calendário. Pensa assim, a NLU é o cérebro. Essas integrações são as mãos. Beleza, agora que a gente já destrinchou a tecnologia, vamos falar do impacto disso no mundo real. Porque no fim do dia, toda essa sofisticação tem que servir para alguma coisa, né? Tem que gerar valor. E o valor é super real e dá para medir. Olha só esse exemplo de uma companhia aérea. Eles automatizaram as perguntas mais comuns, sabe, sobre bagagem, check-in, status de voo, coisas assim. Com isso, eles não só liberaram os agentes humanos para cuidar dos casos mais complicados, como viram uma redução de 30% no volume de ligações. Isso é eficiência na veia, que vira resultado no bolso. E para quem usa o serviço, os benefícios são bem claros. É ter atendimento a qualquer hora do dia ou da noite, ter respostas na hora, sem fila de espera e, o mais importante, resolver problemas de um jeito muito mais rápido e com menos dor de cabeça. A experiência como um todo melhora e muito. Do lado das empresas, o impacto também é enorme e vai muito além de só reduzir custos. Significa poder usar o talento das pessoas onde ele realmente faz a diferença. Naqueles problemas mais complexos que pedem empatia, criatividade e tem um bônus. Cada conversa vira uma mina de ouro de dados. O que as pessoas mais pedem? Onde elas têm mais dificuldade? Essas interações viram um verdadeiro mapa de oportunidades. Mas vamos ser sinceros, a jornada ainda não acabou. A nossa linguagem é um verdadeiro labirinto, cheia de nuances. Sarcasmo, ironia, gírias que aparecem e somem em questão de meses. Tudo isso ainda é um quebra-cabeça gigante para as máquinas. E ambiguidade, sabe? Aquela capacidade de uma mesma frase ter vários significados? Esse continua sendo o grande desafio a ser superado. O que nos leva à grande questão, né? Qual é o próximo passo? Com a chegada dos grandes modelos de linguagem, os famosos LLMs, a gente está vendo um salto absurdo na capacidade de compreensão. A pergunta deixou de ser se as máquinas podem nos entender para ser até onde esse entendimento pode chegar. Será que a gente vai chegar num ponto em que vai ser impossível saber se estamos conversando com uma pessoa ou com uma inteligência artificial? Fica aí a reflexão para um futuro que, na verdade, já começou.